Olá, queridos alunos, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de redação. Hoje aprenderemos alguns passos para vocês fazerem uma boa redação do Enem. Vejamos. Esquema de redação do Enem. O tema. Os temas da redação do Enem são de ordem social, científica, cultural ou política. Na prova, há textos motivadores que direcionam e orientam o aluno sobre o tema. Portanto, a partir de hoje, vocês comecem a assistir os noticiários, seja na TV ou seja na internet. Porque, para falar sobre um determinado assunto, é necessário conhecê-lo. Tese. É a ideia que você vai defender no seu texto. Ela deve estar relacionada ao tema e deve estar apoiada em argumentos ao longo da redação. Procure colocá-la no primeiro parágrafo. Então, se você vai fazer uma defesa de tese, é aconselhado que você coloque no primeiro parágrafo, ou seja, na introdução. Argumentos. É a justificativa utilizada por você para convencer o leitor a concordar com a tese defendida. Cada argumento deve responder à pergunta por quê em relação à tese defendida. Ou seja, se na introdução você começou já fazendo uma defesa de tese, ao terminá-lo, você deve se perguntar por quê? O que eu penso sobre isso? E aí você já vai começar a fazer o desenvolvimento. Proposta de intervenção. Uma solução para o problema deve respeitar os direitos humanos. Outra coisa que você deve ter em mente, você não pode desrespeitar os direitos humanos, tem que respeitar os direitos humanos. O texto dissertativo argumentativo é um tipo textual cobrado pelo Enem. É um texto opinativo que se organiza na defesa de um ponto de vista sobre determinado assunto. Nele, a opinião é fundamental com explicações e argumentos para formar a opinião do leitor, tentando convencê-lo de que a ideia defendida é correta. Ou seja, você que está escrevendo o texto, você vai tentar convencer o seu leitor que tudo aquilo que você disse está correto ou supostamente correto. É argumentativo porque defende uma tese, uma opinião e é dissertativo, se utiliza de explicações para justificá-la. Procure ter sequência nos parágrafos para que o texto seja de fácil leitura e não escreva como você fala. A linguagem escrita é muito diferente da linguagem falada. Não use termos, expressões ou regionalismo da língua coloquial. Um parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. Então, com relação ao que foi lido anteriormente, esqueça a sua linguagem coloquial do dia a dia. Você vai usar a linguagem formal. Nada de gírias, nada de coloquialismo. Esqueça. Não exponha um aspecto relacionado ao tema sem... Vamos lá. Competências a serem avaliadas. Vamos começar pela competência número 1. Evite marcas da oralidade. Palavras como tipo curtir, arrasar. Verbo ter no lugar do verbo haver. Exemplo, tem pessoas. O correto é há pessoas. Daí, né, que é típico do coloquial. Evite o emprego repetido de palavras também. Prefira marcadores da língua padrão. Após esse instante, depois disso, além disso. Não escreva frases com informações incompletas. Tenha precisão vocabular, obedeça às regras gramaticais. Observe sempre a concordância verbal, a regência nominal e verbal, a crase, a pontuação, que é muito importante, flexão de nomes e verbos, colocação de pronomes átonos, grafia das palavras, acentuação gráfica, observando o novo acordo ortográfico. Emprego de letras maiúsculas e minúsculas. Começar o parágrafo com letra maiúscula.
que é o mínimo. Divisão silábica na mudança de linha, translineação. Saber separar no final da palavra, não cortar a palavra no momento errado. Use das palavras mas ou mais, mal com L ou mal com U, senão ou se não separado, a ou a, onde ou aonde, haver e haver com H. Então é muito importante o que eu acabei de falar, a gramática. Então nós, professores de língua portuguesa, nós trabalhamos a gramática na sala de aula, a produção de texto e a questão da interpretação de texto, a produção. É muito importante vocês terem domínio da morfologia e da sintaxe. Por quê? Porque vai lhe cobrar na redação. Vamos para estratégias argumentativas. São recursos utilizados para desenvolver os argumentos, de modo a convencer o leitor. Exemplos, né? Você pode colocar na sua argumentação exemplos, pode colocar dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações ou depoimentos de pessoas especializadas no assunto, alusões históricas e comparações entre fatos, situações épicas ou lugares distintos. Lembrando que os fatos comprováveis, pesquisas, dados estatísticos, como também citações, você deve ter certeza do que você está falando. As fontes precisam ser seguras, com datas e com o nome da pessoa supracitada. Competência número 3. Então, na competência número 3, é importante que você saiba selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista e coerência do texto. Essa competência trata da possibilidade do texto ser entendido pelo leitor, da sua coerência, correspondendo ao seu conhecimento de mundo. Relação lógica entre as partes do texto, criando unidade de sentido. Precisão vocabular, progressão temática, adequação entre o conteúdo e o mundo real. Mas o que é mesmo, professora, coerência? Há muitas dúvidas sobre o que é mesmo a coerência. Então, o que é um texto coerente? Bom, a coerência é a relação que se estabelece entre o texto e os conhecimentos dos interlocutores, garantindo a construção do sentido de acordo com as expectativas do leitor. O leitor processa esse texto e é levado a refletir a respeito das ideias nele contidas, ou seja, um texto que tem sentido. A apresentação clara da tese, a seleção dos argumentos que a sustentam, encadeamento lógico das ideias, de modo que cada parágrafo apresente informações novas, coerentes com o que foi apresentado anteriormente, sem repetições ou saltos temáticos. Aqui é a relação. Você fez um parágrafo, já fez a sua defesa, colocou sua opinião. Então, no próximo parágrafo, você já deve mudar de opinião, ou seja, colocar ideias novas, não repetindo o que falou anteriormente. Congruência entre as informações do texto e do mundo real.